Alguém demora para responder uma mensagem, e em 3 minutos a sua mente já construiu uma história inteira. Ela está brava, você fez algo errado, talvez seja o fim. Um exame de rotina, e antes do resultado você já se imaginou recebendo a pior notícia. Um barulho diferente no carro, uma reunião marcada de repente, um olhar mais fechado de alguém, e lá vai a sua cabeça, montando o cenário mais catastrófico possível, com riqueza de detalhes, como se fosse um filme de terror produzido só para você. E o pior, você assiste a esse filme como se ele fosse verdade. O seu corpo reage, o coração acelera, o estômago aperta, por causa de uma coisa que não aconteceu e que, na esmagadora maioria das vezes, nunca vai acontecer. Você já se chamou de exagerada, de pessimista, de dramática. Mas eu preciso te dizer uma coisa logo de cara, essa sua mente que imagina o pior não está quebrada. Ela está fazendo exatamente o trabalho para qual foi desenhada ao longo de milhões de anos. Ela está tentando te salvar. E nos próximos minutos eu vou te mostrar o mecanismo por dentro, porque o seu cérebro é viciado em imaginar tragédias, e o método para você parar de obedecer a um alarme que quase sempre é falso. Repara no tamanho que isso ocupa da sua vida. Você não sofre uma vez, quando o problema acontece. Você sofre dezenas de vezes antes, em cada versão imaginária da tragédia. E na maioria das vezes você sofre por algo que nunca chega. Já disseram por aí que passamos boa parte da vida sofrendo por desgraças que jamais aconteceram, e a sua experiência confirma isso todo dia. Você perde noites de sono ensaiando conversas que talvez nunca existam. Estraga um domingo inteiro por causa de uma segunda-feira que ainda nem começou. Não consegue aproveitar um momento bom porque a sua mente já está escaneando o horizonte atrás da próxima ameaça. É como viver com um pé no futuro, e sempre no pior futuro possível. E isso cansa de um jeito profundo, porque o seu corpo não sabe a diferença entre um perigo real e um perigo imaginado com força suficiente. Ele libera as mesmas substâncias de estresse, acelera o mesmo coração, tensiona os mesmos músculos. Você vive fisicamente exausta por causa de guerras que só aconteceram dentro da sua cabeça. E quanto mais você tenta se preparar para todos os cenários ruins, mais cenários ruins a sua mente inventa. Não tem fundo. Sempre dá para imaginar algo pior. E tem uma crueldade a mais nessa história, a culpa que vem depois. Por que você não sofre só a preocupação? Você sofre por se preocupar. Fica se cobrando, por que eu não consigo simplesmente relaxar, por que a minha cabeça não me dá paz, o que há de errado comigo que eu vejo problema em tudo. E essa segunda camada, a briga contra a própria mente, gasta uma energia enorme, uma energia que deveria estar indo para a sua vida de verdade. Você tenta se forçar a parar de pensar, e é como tentar não pensar em um urso branco, quanto mais você empurra, mais forte ele volta. Aí você se sente fracassada até nisso, até em controlar os próprios pensamentos. Então, antes de qualquer método, eu quero tirar esse peso de você. A sua mente não imagina o pior porque você é negativa, fraca ou mal resolvida. Ela imagina o pior porque foi programada, ao longo de milhares de gerações, para tratar qualquer possibilidade de perigo como uma emergência. As pessoas que imaginavam o predador atrás do arbusto sobreviviam mais do que as despreocupadas. Você é descendente das preocupadas. Aquilo que hoje te atormenta é o mesmo mecanismo que manteve a sua linhagem viva. E mecanismo antigo a gente não destrói. A gente aprende a reconhecer e a recalibrar. Então vamos abrir o mecanismo, porque entender por que isso acontece já começa a tirar o poder dele. Reco alguns milhões de anos. Imagine 2 dos nossos ancestrais ouvindo um farfalhar no mato. O primeiro pensa, deve ser o vento, e continua parado. O segundo pensa, pode ser um predador, e sai correndo. Nas vezes em que é só o vento, o segundo gastou energia à toa e passou por exagerado. Mas na única vez em que era mesmo um predador, o primeiro morreu, e o segundo viveu para ter filhos. Repete isso por milhares de gerações e adivinha qual cérebro chegou até você.
O cérebro do segundo. O cérebro que prefere 1000 alarmes falsos a perder um único perigo real. É por isso que a sua mente pende sempre pro pior, para o seu antepassado. Imaginar a tragédia e estar errado custava pouco, mas não imaginar e estar errado custava a vida. A natureza fez a conta e escolheu o exagero. O que você chama de pensar demais é, na verdade, um sistema de sobrevivência funcionando exatamente como foi projetado. Ele só não sabe que o farfalhar de hoje é uma mensagem não respondida, um e-mail do chefe, um resultado de exame. Ele trata tudo com a mesma urgência de vida ou morte, porque foi assim que ele te trouxe até aqui. E tem um nome para isso na ciência que eu adoro, porque explica tudo de um jeito simples, o princípio do detector de fumaça. Pensa no detector de fumaça da sua casa. Ele dispara com a torrada queimada, com o vapor do banho, com a fritura. Ele te irrita com um monte de alarmes falsos. Mas ninguém o desliga, e por um motivo, é muito melhor ele gritar 100 vezes à toa do que ficar em silêncio na única vez em que a casa está pegando fogo de verdade. O custo do alarme falso é o incômodo. O custo de não alarmar é a morte. O seu cérebro é exatamente esse detector de fumaça, e ele foi calibrado do mesmo jeito, para o exagero. Ele prefere te fazer imaginar 100 catástrofes que não vão acontecer a te deixar desprevenida para a única que poderia acontecer. Então, quando a sua mente diz para o pior cenário, ela não está te dizendo a verdade sobre o futuro. Ela está fazendo o que um bom detector de fumaça faz, soando o alarme por precaução. E aqui está a virada que muda tudo. Você não é um incêndio. Você não é nem o alarme. Você é a pessoa na casa, que pode aprender a ouvir o alarme, olhar em volta com calma, e perceber que na maioria esmagadora das vezes é só a torrada queimando. E por que o alarme parece tão real, a ponto de acelerar o seu coração por algo que só existe na sua imaginação? Porque para o seu cérebro, imaginar uma ameaça e vivê-la usam circuitos parecidos. Quando você constrói mentalmente a cena da tragédia, com imagem, som e sensação, você aciona regiões parecidas com as que seriam ativadas se aquilo estivesse acontecendo de verdade. E preciso ser honesta aqui, parecidas, não idênticas. Uma parte de você sabe que é imaginação. Mas o suficiente do sistema de alarme acredita, e é por isso que o corpo reage. Você não está enlouquecendo quando sente o pânico de algo que não aconteceu. Você está com o cérebro fazendo o que ele faz de melhor, simular o futuro para se preparar. O problema é que essa capacidade incrível, que também é a que permite planejar, criar e sonhar, foi sequestrada pelo viés de ameaça. A mesma imaginação que poderia te fazer ensaiar o sucesso fica presa ensaiando o desastre. E some a isso o viés de negatividade, a tendência do cérebro de dar muito mais peso ao ruim do que ao bom. Um elogio escorrega, uma crítica gruda. 10 coisas boas no dia se apagam diante de uma preocupação. Não é pessimismo de caráter. É a física do seu sistema de atenção, calibrado para caçar problemas. Tem ainda um detalhe que fecha o quadro, e é o que transforma a preocupação pontual em tormento constante. A sua mente não gosta de ficar parada. Pesquisadores mediram e descobriram que passamos quase metade do nosso tempo acordados com a mente vagando, longe do que estamos fazendo. E esse vaguear, na maior parte das vezes, não vai para lugares neutros ou bons. Ele vai para o que está por resolver, para o que pode dar errado, para a lista de ameaças pendentes. É como se, no vácuo, o cérebro voltasse ao seu trabalho favorito, procurar o próximo perigo. E o estudo encontrou algo revelador: as pessoas relatavam estar menos felizes quando a mente estava vagando do que quando estavam concentradas no que faziam, mesmo em tarefas chatas. Ou seja, não é só o conteúdo negativo que machuca. É o próprio ato de sair do presente e se perder no futuro imaginado. Junta tudo: um alarme calibrado para o exagero, uma imaginação que dá realidade ao medo, um viés que pesa o negativo, e uma mente que foge do presente na primeira brecha. Não é de admirar que você imagine o pior. O admirável é que você ainda consiga ter momentos de paz.
E é justamente esses momentos que o método a seguir vai treinar você a ter mais. Agora eu vou te oferecer uma imagem, e quero ser honesta que é uma forma de enxergar, não um comando mágico. Pensa de novo no detector de fumaça, mas agora com você dentro da casa. Durante a vida inteira, quando o alarme tocava, você reagia como se a casa já estivesse em chamas. Corria, entrava em pânico, aceitava sem questionar o que o alarme dizia. E o alarme, como todo detector, estava certo talvez uma em cada 100 vezes. Imagina agora uma versão sua que, ao ouvir o alarme, respira, e faz uma única pergunta antes de correr: onde está o fogo? Não ignora o alarme, isso seria burrice, porque de vez em quando é incêndio de verdade. Mas também não obedece cegamente. Olhe em volta, procura a fumaça real, e na esmagadora maioria das vezes encontra apenas a torrada queimando. Essa pessoa não sente menos alarmes. O detector dela dispara igualzinho. O que muda é o que ela faz nos 3 segundos seguintes ao alarme. Ela deixou de ser refém do detector e virou a dona da casa. E essa é a virada de tudo que vem agora. Você não vai desligar o alarme, porque ele às vezes salva a sua vida. Você vai aprender a ouvir o alarme sem acreditar automaticamente que a casa está pegando fogo. O método tem 4 passos, e o primeiro é o mais rápido: nomear o alarme. Quando a onda de preocupação chegar, em vez de mergulhar no cenário ou brigar com ele, você vai dar nome ao que está acontecendo, com precisão. E a ciência mostra por que isso funciona. Quando você transforma um turbilhão difuso em palavra exata, a amígdala, o centro do alarme, reduz a resposta, e o córtex pré-frontal, a parte racional, se acende. Você tira o medo do piloto automático. Mas o detalhe é este: vago não desarma, preciso desarma. Não adianta pensar tô ansiosa. Você vai completar uma frase inteira. O meu alarme disparou porque tal coisa pode acontecer, e o que eu estou imaginando é tal cenário específico. Repara que ao dizer isso você já faz 2 coisas. Reconhece que é o alarme falando, não a realidade, e traz o medo do nebuloso para o concreto, onde ele pode ser examinado. É a diferença entre ser levada pela correnteza e finalmente pisar no chão. Custa uma frase, dita por dentro, com calma. E toda vez que você nomeia em vez de obedecer, você está literalmente treinando o seu cérebro a passar o comando da amígdala para a razão. É o desarme mais barato e mais poderoso que existe. O segundo passo é o que eu chamo de perguntar e depois. É a ferramenta específica contra o cérebro que imagina o pior, e ela funciona virando a arma dele contra ele. A sua mente é ótima em começar a catástrofe, mas péssima em terminá-la de forma realista. Ela te mostra o começo aterrorizante e te deixa pendurada ali, no auge do pânico. Então, em vez de fugir do pensamento, você vai fazer o contrário, vai seguir ele até o fim, com uma pergunta simples repetida. E se acontecer o pior? E depois? E se der certo o meu medo? E depois? E na maioria das vezes, quando você leva o cenário até o final de verdade, descobre 2 coisas. Primeiro, que mesmo o pior caso é sobrevivível, é difícil, mas você lidaria, como já lidou com tantas coisas que um dia pareceram um fim. Segundo, que a probabilidade real daquilo tudo acontecer em cadeia é minúscula. O alarme te vendeu o começo do filme como se fosse o final garantido. Quando você mesmo escreve o final, o terror perde a força. Não porque o problema some, mas porque ele para de ser um monstro sem forma e vira uma situação concreta, com tamanho, com contorno e com saídas. Monstro no escuro assusta. Aceso, quase sempre é bem menor do que a sombra dele. O terceiro passo dá ao seu cérebro preocupado o que ele mais precisa: um horário e um lugar. Uma das razões da preocupação te perseguir o dia todo é que ela não tem hora para acontecer, então ela invade tudo: o café da manhã, o trabalho, a cama. A técnica é quase provocadora de tão simples. Em vez de tentar não se preocupar, o que não funciona, você marca um encontro com a preocupação. Escolhe um horário fixo,
15 ou 20 minutos, sempre longe da hora de dormir. E durante o dia, toda vez que um pensamento ansioso aparecer, você não briga com ele nem se entrega a ele. Você diz, anotado, a gente resolve isso às 7 da noite. E anota numa lista. O que acontece é surpreendente. Parte das preocupações, quando chega o horário marcado, já perdeu a força ou nem faz mais sentido, porque o alarme era do momento. E as que sobram, você encara concentrada, no seu tempo, com a razão ligada, e não sequestrada no meio de outra coisa. Você não está reprimindo, o que faria o urso branco voltar mais forte. Você está adiando de forma organizada, dando ao cérebro a garantia de que aquilo será examinado, e é justamente essa garantia que faz ele soltar o assunto no resto do dia. E o quarto passo tira a preocupação de dentro da sua cabeça e a coloca onde ela perde poder, no papel, e no presente. 2 ferramentas. A primeira é escrever. Quando a ansiedade estiver girando em círculos, pegue papel e despeje tudo, sem filtro, sem organizar, por alguns minutos. Pesquisas mostram que colocar as preocupações em palavras escritas alivia a carga que elas exercem, porque tira o pensamento do loop e o fixa fora de você, onde você pode olhar para ele em vez de ser ele. A segunda ferramenta é a âncora no presente, e ela ataca a raiz que a gente viu, a mente que foge para o futuro. Como o sofrimento mora quase sempre no que ainda não aconteceu, você traz a atenção de volta ao que está acontecendo agora, através dos sentidos. 5 coisas que você vê, 4 que você ouve, o ar entrando e saindo. Parece pequeno, mas é profundo, porque no instante em que você está de verdade no presente, o futuro imaginado não tem onde se sustentar. O alarme precisa de um amanhã para te assustar. O agora é o único lugar onde ele não te alcança. E um plano prático de 7 dias, juntando nomear, perguntar e depois, o horário da preocupação e a âncora no presente, está no e-book que preparei para acompanhar este vídeo, e eu já te conto onde pegar. Agora eu preciso ser honesta com você sobre onde isso chega, porque promessa falsa é o contrário do que eu quero te dar. Você não vai parar de imaginar o pior. Esse alarme não tem botão de desligar, ele foi escrito no seu cérebro por milhões de anos de sobrevivência, e vai continuar disparando pelo resto da sua vida, às vezes sem motivo nenhum. Qualquer pessoa que prometa te deixar imune à ansiedade está te vendendo fantasia, e fantasia perigosa, porque um pouco de alarme é o que te mantém viva e cuidadosa. O que muda, e muda tudo, não é a existência do alarme. É o que acontece nos 3 segundos depois dele. Antes, o alarme disparava e tomava o volante, acelerava o coração, construía a tragédia, roubava o seu dia por causa de um perigo imaginário. Agora, o alarme dispara, e você reconhece, opa, meu detector de fumaça soou de novo. Você nomeia, pergunta e depois, procura a fumaça real, e na quase totalidade das vezes encontra só a torrada queimando. O alarme continua tocando. Ele só para de te comandar. A diferença entre uma pessoa presa à ansiedade e uma pessoa livre nunca foi sentir menos medo. Foi obedecer menos ao medo. E obedecer menos é uma habilidade, treinada a um alarme de cada vez, até virar o seu novo automático. Então, quando você fechar este vídeo e a próxima onda de preocupação chegar, e ela vai chegar, provavelmente ainda hoje, eu quero que você faça uma coisa diferente do que sempre fez, não fuja do pensamento, e não obedeça a ele. Só diga, por dentro, com uma calma quase carinhosa, eu te reconheço, você é o meu alarme antigo, e hoje quem decide se a casa está pegando fogo sou eu. Porque a pergunta que organiza tudo isso não é como eu paro de sentir medo. É quem manda na minha atenção. Durante muito tempo, mandou um alarme calibrado para caçar tragédias. A partir de agora, volta a ser você. Se este vídeo colocou ordem no que era só um turbilhão confuso, salva ele agora, no seu perfil, porque no dia em que a sua mente disparar o pior de novo, e vai disparar, você vai querer reler isso, e o algoritmo não te devolve o que você não guardou. Salvar é deixar o antídoto à mão para a próxima crise.
E o método completo, com o plano de 7 dias e os exercícios para recalibrar o seu alarme no papel, está no e-book O Alarme Falso, com o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Cuide da sua mente com a mesma paciência que você teria com uma criança assustada. E se a ansiedade já virou uma dor que trava a sua vida, procure ajuda de verdade. No Brasil, o CVV atende de graça, 24 horas, no número 188.